águas continentais. O que seriam águas continentais? O que são esse termo águas continentais? Então, vejamos aqui. Remete a águas do continente, água que temos aonde? Em todo o nosso redor. A gente fala sobre a água dos rios. Então, vejamos aqui uma definição. As águas continentais são aquelas que presentes na superfície terrestre. No momento de que a água existe em nosso planeta, uma pequena parcela está presente em regiões continentais, ou seja, na parte terrestre, galera. Essas águas estão distribuídas em rios, lagos e geleiras, ou seja, aí a gente tira a questão da água do mar, né? Por que a gente fala isso? Porque a água potável no mundo, né? Água que é consumo, né? Apesar que a água da cidade não é tão legal, né? A gente temos aí água da cidade, mas grande parte do planeta, 97% do planeta é água e 71% é água salgada. Então, grande parte, assim, eu até brinco com o pessoal falando assim, nosso planeta, ao invés de chamar Terra, deveria se chamar planeta Água, mas grande parte do nosso planeta é formado em água. Então, é essa água que é responsável pelo nosso abastecimento da nossa indústria, das nossas casas, nossa alimentação, então para o nosso básico mesmo. Então a gente fala sobre a questão dessas águas continentais, águas que são utilizadas, perfeito? Seguindo aqui. Então aqui ó, eu já trago para vocês águas continentais, temos aqui rios, lagos, geleiras, até falar o seguinte, eu penso assim, professor Fábio, por que o senhor está falando em geleiras? Em alguns lugares, principalmente na Europa, as águas das geleiras é utilizada durante o verão para o consumo. Então, eles esperam a água vir de degelo e a água é armazenada, tá ok? Como que está a distribuição de água no planeta? Como que se encontra essa distribuição de água no planeta? Isso é muito perigoso porque quando a gente fala de distribuição de água no planeta, a gente começa a entender o seguinte, como que eu vou encontrar essa água no planeta? De que forma eu vou encontrar essa água dentro do planeta? Então é interessante a gente começar a entender isso, visualizar isso de uma forma diferente. Então vejamos aqui, a água, a gente vai encontrar ela de várias formas. Primeiro a gente deve entender o ciclo da água. Quem se lembra aí nas aulas lá do Fundamental 1, que vem a chuva, tem o calor, o calor aquece, sobe vapor, esse vapor chega lá em cima, ele vira nuvem que volta em forma de chuva. Esse é o normal do ciclo da água. Então, por isso, quando eu falo de distribuição de água no planeta, a distribuição é meio desigual, porque o clima é diferente. Tem lugares que chove muito, lugares que chove pouco. Então, lugares que chove muito vai ter uma previsão, uma suposição de chuva mais fraca. Lugar que chove pouco, lugares muito mais quentes, você pode perceber que tem uma coisa a ver com a outra. Onde nós temos vegetação, a chuva vai ser intensa. Onde não temos vegetação, a chuva vai ser menos intensa. Então, como se distribui a água no planeta hoje? A água do planeta, a água é o mais importante recurso natural do planeta em que vivemos. Esse é o primeiro dado que a gente tem que tomar bastante atenção. Como você fala assim, o bem maior que nós temos, porque a água, para muitas pessoas, assim, ela pode acabar. Então, futuramente, podemos ter uma crise hídrica aí, né? Porque tem muita gente que fala assim, eu defendo a água, mas o problema não é agora. O problema é assim, você pode prestar atenção que grande parte da nossa água, ela vira esgoto. O esgoto não volta, não é tratado. Então, cada vez mais o consumo vai aumentando, o número de pessoas vai aumentando e vai acabando os recursos. A Terra é um planeta de água, daí ser bem denominado planeta água, ou seja, isso eu já tinha falado anteriormente, mas a nossa preocupação é com o consumo da água, ou seja, com a qualidade da água que consumimos. Se a água está vindo muito além daquilo que necessitamos, o que fazer? Então, há uma preocupação mundial com o destino da água aí. Isso aqui, né? Exatamente, falando do modo particular, a gente começa a entender o rio. Como que o rio se comporta?
o rio, assim, nós temos a chamada bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica nada mais é do que um rio e seus afluentes. Mas o rio em si, vai ter várias partes. Por exemplo, aqui eu coloco a nascente dele, a afluente, a margem, que são pontos importantes. Mas dentro do rio você vai encontrar outras coisas. O leito do rio, o deságua do rio. Então, assim, a gente deve entender que é engraçado que quem já viu uma nascente de um rio, por exemplo, infelizmente nós temos aqui próximo da gente o rio Pavuna e o rio Acari. Esses rios, naturalmente, quando a gente vai para ele, fala assim, nossa, é um rio podre, né? Vamos dizer assim, desculpa o termo falar, mas é podre. É um rio poluído. O problema desses rios é a seguinte coisa, que esses rios, a nascente dele, quando você pegar a nascente do rio Pavuna, é um filete de água, ou seja, ele é muito mais fino do que, podemos dizer, uma linhazinha. Então, conforme ele vai andando, ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até chegar ao tamanho que nós temos hoje. E uma preocupação é o seguinte, quando esses rios entram na grande cidade, por exemplo, ele começa a receber esgoto. Então, quando começa a receber esgoto, automaticamente vem a poluição juntamente. Isso não acontece não só aqui no Rio de Janeiro, mas em São Paulo também. Nós temos lá Rio Tietê, a Marginal Pinheiros. Então, são rios que praticamente passam por esse problema de poluição. Aí nós temos essa preocupação muito grande, porque o que vai ser dos rios? O problema é que não é só o rio que está poluído. O problema é que quando o rio está poluído, ele também vai poluir o oceano, porque todo rio ele deságua no oceano, tá ok? Seguindo, aí vemos aqui o consumo de água no planeta. 1% nós temos 97% de água salgada no planeta, ó. Então, grande parte do planeta é de água salgada, ou seja, os oceanos embaixo. 1% de água doce acessível, ou seja, 1% de água doce acessível significa que é algo que nós consumimos. E temos 2% de água doce congelada, ou seja, são as geleiras em si. Então você percebe que para o nosso consumo é muito pequeno ainda, muito pequeno. 1% de... Então a gente deve preservar esse bem que nós temos. Então isso é uma grande preocupação mundial, ou seja, devemos cuidar da nossa água, do nosso bem-estar. É o bem maior que nós temos. Bacias hidrográficas, como eu falei anteriormente para vocês, nós temos várias bacias hidrográficas dentro do Brasil. Temos aí a maior bacia do mundo que está em azul aqui, que é a bacia do Amazonas. Então é a maior bacia hidrográfica do mundo. Ou seja, aqui nós temos bastante água. Ou seja, só lembrando, bacia hidrográfica nada mais é que o rio principal e os seus afluentes. Então, daí a gente começa a entender o seguinte, como que é formado essa água dentro do planeta Terra. Então, assim, principalmente dentro do Brasil. O Brasil é riquíssimo em água. Então, há uma especulação de que daqui a alguns anos acontece vários interesses de outros países dentro do Brasil por causa da questão da água. Perfeito? Então, pessoal do sexto ano, galerinha do sexto ano, esse é o nosso tópico de aula desse encontro aqui, falando mais ou menos da questão da água dentro do planeta Terra, que é uma questão muito importante mesmo. A gente entender o que está acontecendo com o continente, com o planeta em questão da água. Então, daqui a alguns anos, podemos ter um colapso na água, se vai faltar água para as pessoas? Sim, se continuar desse jeito, só lembrar que a água não é um bem não é um bem infinito, né? É um bem finito, ou seja, se continuar desse jeito, cada vez mais a gente vai consumindo, não tivermos o cuidado, certamente vai faltar água para a gente e isso é muito ruim. Então devemos zelar pela nossa água do nosso planeta, perfeito? Fica para casa aí o exercício da página 346 e 347, 346 e 347. Um forte abraço do professor Fábio, aquele abraço.